Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet para o Brasil e o mundo inteiro. Bem, terminou o Campeonato Brasileiro e é hora de fazer um balanço, né? Como é que foi a temporada? Porque, afinal de contas, foi um campeonato muito bom, campeonato bacana, teve equipes aí que sobressaíram, caso de Flamengo, Santos, Palmeiras, Atlético do Paraná também, Grêmio, e a gente vai fazer um balanço aqui hoje no Baixada Esporte. Eu pego boa tarde aqui dos nossos companheiros, Guido Bortolomazzi, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É lógico que tem um campeão, o campeão foi o Flamengo, mas eu acho que esse ano aqui nós tivemos dois campeões morais, assim. Foi Palmeiras e Santos. Porque o número de pontos que eles fizeram é número de pontos de campeão. A gente tem que analisar esse aspecto. O Flamengo saiu da média. O Flamengo fez uma curva que ninguém vai fazer, 90 pontos. É muito pontos num campeonato dessa natureza, dessa envergadura. Então, teoricamente, fala, Flamengo foi o grande campeão. Mas méritos para Palmeiras e Santos que o ano passado brigariam ali, ó, pau a pau pelo título dessa temporada. E o Santos seria campeão porque tinha uma vitória a mais. Olha aqui, troque o pneu do seu carro no Blanco Pneus. Não tem preço melhor, hein? Não vai ficar rodando por aí, né? Passeando com a família com um pneu que não está realmente a contento. Então, para preservar a sua integridade física, a segurança da sua família, vá no Blanco. Lá tem pneu Aro 13 a partir de R$ 169. O pneu Aro 14 a partir de R$ 199. E não é só pneus, hein? Revisão automotiva no Blanco também. Amortecedor dianteiro do Gol você encontra a partir de R$ 69. Blanco Pneus, pneu barato é aqui. Bom, o Brasileirão dessa temporada teve também uma surpresa para muitos, surpresa negativa, que foi o rebaixamento pela primeira vez na sua história da equipe do Cruzeiro. Aníbal Gomes, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu ia falar isso do Cruzeiro, mas eu não ia falar em termos de surpresa. E nem muito menos eu não tenho nada contra o Cruzeiro. Mas eu acho que essa queda do Cruzeiro serve de exemplo para muitos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive o Santos. A dívida astronômica, jogadores que colaboraram para que isso acontecesse. Então eu acho que, apesar da tristeza, eu acho que o torcedor do Cruzeiro deveria agradecer para ver se os dirigentes aprendem a ser mais dirigentes. E ainda durante o programa, vamos falar do impacto desse rebaixamento financeiramente para o clube, hein? O Cruzeiro vai perder uma bolada financeira, além de estar atolado em dívidas. Olha aqui, tudo que você precisar para qualquer tipo de festa, venha para a Cacau Center. É a maior loja do gênero em todo o litoral paulista. Falou em festa, falou Cacau Center. São mais de 40 mil itens. Fica ali na Prefeito José Monteiro, 744, bem pertinho do Carrefour. Você vai encontrar tudo o que precisa no único local e vai pagar mais barato. Falou em festa, falou Cacau Center, a maior loja do gênero em todo o nosso litoral. Bem, fazendo um balanço, já vamos escalar a seleção do Campeonato Brasileiro. Vamos pegar como base o time inteiro do Flamengo. E aí, cada posição. Quem é que dos goleiros tiraria a posição de titular do Diego Alves, por exemplo? Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho com os nossos comentaristas. Igor Ferreira, nosso boa tarde para você. Tudo bem, Igor? Boa tarde, Edson, Guido, Aníbal, todos que estão nos assistindo. Realmente o Santos fecha o ano com chave de ouro. Uma bela goleada em cima do Flamengo, carimba a faixa do atual campeão da Libertadores. E aí fica o reflexo e fica aí a nossa pergunta para o ano de 2020, que está aí já na porta, né? A importância. Falava com o Aníbal, fora aqui das câmeras. Se o Santos estar hoje, acabou, né, terminou o campeonato em segundo lugar, é graças ao Sampaoli, não tenho dúvidas. Mas também, se deixou de ser campeão, foi graças ao Sampaoli. Bom, daqui a pouquinho a gente vai eleger o melhor técnico do Brasileirão. E sem dúvida alguma, 3 nomes vão estar na pauta aí. Sampaoli, Jesus do Flamengo e Renato Gaúcho do Grêmio. Daqui a pouquinho vocês vão opinar. Olha, antes de a gente ir para o break e voltar com uma análise do Brasileirão e a perspectiva para o ano que vem, eu quero fazer o sorteio aqui. Ficou pendente um jogo do Santos e Atlético do Paraná. E nós vamos fazer o sorteio hoje da churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. Aliás, mostra na tela para o telespectador que está nos acompanhando de toda a Baixada Santista e principalmente para aqueles que ainda não conhecem a churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande. São 50 anos de tradição, hein, gente? 50 anos.
Lá você encontra mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais e também uma grande variedade de saladas. Tem música ao vivo toda sexta, sábados, domingos, feriados e fica aberta de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até as 11 da noite. Aos sábados, das 11 da manhã até meia-noite e no domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde. E tem delivery também todos os dias, das 11 da manhã até as 6 da tarde. Churrascaria Ponto dos Motoristas em Praia Grande, tá bom? Você não conhece ainda? Leve a sua família e vá saborear o melhor rodízio da Baixada. Guido Bortolomaz, aquele jogo contra o Atlético do Paraná, Santos e Atlético, tá? Ficou pendente o sorteio. Vamos fazer hoje o sorteio, Guido? Isso. Houve um probleminha aí nas pessoas que acertaram, né? Acabaram editando o resultado. Nós cancelamos aquele sorteio, até pela honestidade do programa e a seriedade que a gente faz os sorteios aqui no Baixada Esporte. Então, o Andersonaro, Aníbal, vai segurando. Andersonaro vai participar, o Rodrigo Melo, o Danilo Pereira, o Paulo César Danderfer e o Éder Manuel Lara. Esses estarão participando e tá aqui, você vai ganhar. Vamos ver quem é que o Aníbal vai tirar. O Aníbal embaralha e o Igor tira um contemplado lá. Vamos lá. Isso é evidente. Não, você ia fazer Eu isso? ia fazer isso? Eu estou mexendo e ia fazer assim, ó. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, Pode esse ler, aqui, Igor. ó. Esse aqui, ó. Andersonaro, aqui, ó. Olha lá, vamos lá. Eita, Olha lá. nós. Andersonaro faturou aqui. É difícil aí, né? Moço. Mas tá bom. Tá bom? Andersonaro. De qualquer maneira, tá aí o nosso vereador Igor Andersonaro. Ferreira, já declinando aí o nome do contemplado, que vai ao lado de alguém, né, Guido? Ele vai escolher, porque é ele mais uma pessoa. É verdade. Né? E passa aqui, pode passar hoje mesmo e pegar aqui. Essa semana está aí à sua disposição para saborear o churrasco lá na churrascaria Ponto dos Motoristas. Muito bem. E do jogo Santos e Flamengo, ninguém acertou. Ninguém acertou. E para a gente fazer esse balanço completo do Campeonato Brasileiro, destacarmos aqui a seleção do campeonato, estamos aqui também com o comentarista Alessandro Nunes Bortolomazzi. Alessandro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ed, boa tarde, amigos do Baixada Esporte, tudo ótimo, né? Vamos fazer aquela resenha de final de campeonato, mas é claro que hoje todos os jornais do Rio de Janeiro estampando em manchete a vitória do Santos contra o Flamengo, e a manchete principal é: só temos medo do Santos. Essa era a manchete dos jornais do Rio de Janeiro, o Agora, o Lance, todos os jornais do Rio destacando essa vitória de 4-0 do Santos contra o Flamengo. Uma vitória maiúscula que mostrou realmente toda a campanha que o Santos fez na mão do Sampaoli. Agora resta saber o que a diretoria, que fez tanta lambança, vai fazer para tentar segurar o Sampaoli aqui na Vila Belmiro. Acho muito difícil, mas vamos torcer para que consiga. Muito bem. Já, então, balanço completo aí desse Campeonato Brasileiro. Quero mandar um abraço pro Faustino, meu amigo Faustino, da WR Faustino Reformas, que é flamenguista, termina o ano, apesar do chocolate que eles levaram aqui na Vila Belmiro, ele está feliz e boa sorte ao Mengão, né? Que vai disputar o Mundial de Clubes. Se vai ser campeão ou não, a gente não sabe, mas de qualquer maneira é um representante brasileiro. E não esqueça, hein? Vai reformar? Mão de obra qualificada? É só ligar pro Faustino. Esse é o telefone. Mão de obra qualificada. Você não vai ficar de cabelo branco, não fala, nossa senhora, olha só que mão de obra, que dor de cabeça. Ligue, faça o orçamento sem compromisso. É preço bom e trabalho maravilhoso. Uma pausa e vamos saber qual é, na opinião dos nossos comentaristas, a seleção brasileira do campeonato. Segura aí. Bom, o Baixada Esporte analisa tudo sobre o Campeonato Brasileiro, uma análise completa, os destaques, a seleção do campeonato, enfim. Vamos começar exatamente falando um pouquinho, mostrando a imagem de Santos e Flamengo, porque afinal de contas o Brasileirão fechou com chave de ouro, né? Coincidentemente, trouxe ali os dois times, o campeão e o vice, na última rodada. E o Flamengo, aquele time que muitos apregoavam quase que imbatível, né? E o Santos, a forma de jogar que surpreendeu, e todo mundo falava do Santos jogando diferente, para frente, bonito. O Santos acabou goleando o Flamengo. O Flamengo vinha numa série invicta impressionante e não viu a cor da bola. Mas vamos lá, por etapa aqui, os nossos comentaristas analisando alguns tópicos do Brasileirão. Vamos ter o ano que vem ausências no mapa do Brasil, do Brasileirão, de Santa Catarina. Alessandro, Igor, Aníbal e Guido. Não temos Avaí, não temos a Chapecoense e nenhum time de Santa Catarina subiu. Vamos ter um a menos de Minas Gerais, no caso que é o Cruzeiro, porque o América também não conseguiu subir. Subiram o Bragantino, Sport, Curitiba e Atlético de Goiás.
Esse jogo aí é um jogo que coroou a última rodada, todo mundo já sabe o que aconteceu, a goleada. O importante é o contexto geral do Campeonato Brasileiro. Tá aí o campeão Flamengo, o vice Santos. Alguém aqui esperava que o Santos fosse passar o Palmeiras? O Guido acreditava nisso, né, Guido? Eu acreditava porque a gente sentia que o Santos estava num crescente, o Santos estava focado em buscar um grande resultado, uma grande colocação neste ano, sabendo que a dificuldade de alcançar o Flamengo era muito grande mesmo, era difícil, mas buscou resultados até o final, foi em busca de pontos, ganhou grandes jogos, fez grandes partidas, também fez partidas ridículas, ao ponto de empatar em casa, quando poderia ter vencido a equipe do Fortaleza naquela oportunidade. Enfim, foram resultados que o Santos não conseguiu dentro da sua casa e que acabou fazendo uma diferença no final do Campeonato Brasileiro. Mas, de um modo geral, o time surpreendeu. A maneira como o Santos se comportou esse ano, do jeito que o time foi colocado em campo em várias partidas, nunca a mesma equipe, as mudanças que o Sampaoli fez, méritos para o treinador, que foi o grande responsável por tudo isso que o Santos mostrou ao longo de 2020 no Campeonato Brasileiro, e a gente fica na esperança maior com relação ao ano que vem. Mas que o Santos, sem dúvida nenhuma, teve pontuação de campeão brasileiro, teve, sem dúvida. Se o Flamengo não tivesse essa campanha espetacular, Aníbal, Igor e Alessandro, com certeza o Santos levaria o título, e um título histórico, hein? Porque se a gente for na balança investimento, Palmeiras e Flamengo que deveriam moralmente brigar pelo título diretamente. O Palmeiras até brigou, mas o Santos passou o time do Palmeiras. Então, uma campanha memorável do Santos, né, Aníbal? Veja bem, você tem que analisar, eu, por exemplo, analiso assim, eu acho que um campeonato, ele é conquistado por um time que, todos os times têm altos e baixos, que neste campeonato o Flamengo só teve altos. O Santos e o Palmeiras tiveram altos e baixos. Então, chegou ao final, chegou na conquista aquele que só teve altos. A partida de ontem não se conta. A partida de ontem foi um negócio extra, todo mundo está pensando no Liverpool, não vai pensar nesse jogo que não acrescentava nada. E o Santos, aí eu concordo com o Igor. Veja bem, o Santos teve momentos que mereceram aplauso, mas não vamos esquecer que esse time também teve umas derrocadas inesperadas no campeonato, né? O Guido falou, mexia, mas teve jogo que ele mexeu e ele foi o causador da derrota. Ainda assim, eu acho que a campanha merece aplauso. E para você, Igor, fala dessa campanha do Santos aí. Olha, ela é surpreendente pelo fato do material humano que o Sampaoli tem. É um time que não tem um banco à altura dos titulares, veio com algumas peças a pedido do treinador. Sampaoli tem um jeito enérgico de trabalhar. Méritos, como eu comentei aqui fora, né, da televisão, conversando com o Aníbal, se o Santos está hoje na posição de vice-campeão do Brasil, se você perguntar para uma pessoa que estava fora do país e ela chega aqui no Brasil e fala quantos pontos o Santos fez no campeonato? 71. Ele vai falar, então ele foi campeão. Não, 74. 74. Então ele foi campeão. E, na verdade, o Santos fez um belo campeonato. O Sampaoli, além da habilidade, na maioria dos jogos, quando ele não inventou com 3 zagueiros, porque quando ele jogou com 3 zagueiros, o Santos teve uma situação muito ruim. Ele soube também blindar os jogadores com relação à crise política que o Santos vive e está vivendo aí há alguns anos. E eu queria só abrir um parênteses. O que aconteceu com o Cruzeiro, que ano passado foi campeão e esse ano caiu para a segunda divisão, que sirva de lição a todos os conselheiros e aquele que gosta do Santos Futebol Clube. Porque demonstra para nós que até começar o Campeonato do brasileiro, o Cruzeiro era um dos favoritos para ganhar o campeonato, né? Então, eu peço que aqueles que amam o Santos Futebol Clube possam ajudar a consertar a política do Santos Futebol Clube. Ô, Alessandro, o Santos termina em vice, segundo lugar, que para o brasileiro, vice não é nada. Eu acho que é. Um torneio como um campeonato. É o primeiro dos últimos. É o primeiro dos últimos. Mas eu diria o seguinte, não só a performance de chegar em segundo. O Santos teve a 4ª melhor defesa do campeonato, com 33 pontos, perdeu para o São Paulo com 30, para o Palmeiras e o Atlético do Paraná com 32. Então o Santos teve a 4ª melhor defesa do campeonato. Para 20 times, 4ª melhor defesa mostrou uma zaga firme. 4º melhor ataque do Campeonato Brasileiro.
O Santos marcou 60 gols. Perdeu para o Flamengo, que marcou 86. 64 Grêmio. 61 Palmeiras. O Santos marcou 60 gols. É uma campanha que a gente fala, eu acho que tem que tirar o chapéu, né? Claro que tem que tirar o chapéu. A gente brinca, né, que o segundo colocado é o primeiro dos últimos, né? Porque ninguém gosta de ser vice, né? Todo mundo entra para ser campeão, é óbvio. Mas só que assim, com o time que o Santos tinha, com o elenco que o Santos tinha, muito inferior ao elenco do Flamengo. A gente estava falando aqui fora do ar, né? O Igor estava comentando que quando o Jorge Jesus chegou, o Flamengo contratou os 2 laterais, que são 2 laterais a nível de seleção brasileira, um deles da seleção brasileira, né? E o outro, o Rafinha, e mais o Gerson no meio campo, e o zagueiro espanhol que ele pediu para trazer. Ou seja, 4 jogadores assim, toma aí, garoto, pode brincar. E o Sampaoli não teve isso no Santos. O Sampaoli teve sim, pegou o Santos com um elenco frágil, fez esse elenco se tornar forte, blindou o elenco, como disse o Aníbal, de todos os problemas extra-campo, de todos os problemas de diretoria, de todas as lambanças de diretoria, de salário atrasado, de direito de imagem atrasado, de tudo isso, ele conseguiu blindar e conseguiu fazer com que esses jogadores jogassem pelo Santos e por ele. E isso foi o mérito que o Sampaoli teve nessa temporada. Ah, mas o Santos não ganhou nada. Realmente o Santos não ganhou nada. O Santos não ganhou Paulista, o Santos não ganhou Sul-Americana, o Santos não ganhou Brasileiro, o Santos não ganhou Copa do Brasil, não ganhou absolutamente nada. Chegou no vice-campeonato, o que leva o Santos para a Libertadores, assim como levou o São Paulo, assim como levou o Internacional, assim como levou o Palmeiras, assim como levou o Corinthians, porque o Atlético Paranaense não foi pelo Campeonato da Sul-Americana. Mas todos os outros foram pelo Campeonato Brasileiro igual o Santos. Né? Não chegou a bater campeão, que foi o que faltou, mas não bateu campeão porque não tinha um elenco à altura, porque se tivesse um elenco à altura com o treinador Sampaoli, talvez tivesse batido campeão. Agora tem uma coisa que a gente tem que ressaltar, o Alessandro falou, o Santos não ganhou nada, mas quem é que ganhou? Ah, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro e ganhou a Libertadores. O Atlético Paranaense ganhou Copa do a Copa Brasil. do Brasil. Quem mais ganhou o quê? O Grêmio não ganhou nada. O Palmeiras. Não ganhou nada. O Cruzeiro caiu, o Atlético caiu, o Fluminense caiu. Não, o Atlético não caiu. O Atlético Não, o Atlético tá não na ganhou nada. Sul-Americana. Não ganhou nada. Não ganhou nada. Entendeu? Bom, O que a gente tem que analisar... Os que saíram com medalha no peito. O que a gente tem que Atlético analisar... do Paraná, campeão da Copa do Brasil. Sim. Flamengo da Libertadores, campeão Isso aí. Agora o que a gente tem que analisar é Teve o seguinte... os estaduais também, né? Os estaduais, estadual, quem ganhou? O ninguém Corinthians mede, ganhou o ninguém estadual, o Flamengo ganhou o dele, entendeu? Corinthians aqui. Mas o que a gente analisa de um todo é o seguinte, a gente tem que dar méritos a esse trabalho que foi realizado num time que não tinha estrelas, que não teve investimentos monstruosos como teve o Flamengo comprando a Arrascaeta, comprando o Rafinha, comprando o Bruno Henrique. O Felipe Luiz, comprando o Bruno Henrique, segurando o Gabigol. Investimento alto, de grana alta. Palmeiras a mesma coisa, investiu alto. E você vê o Santos, e o que a gente sempre fala no futebol. Às vezes você vê uma equipe que não tem tantas estrelas e não tem estrelas, mas que os jogadores acabam se encontrando e dá aquela liga em virtude do trabalho de um treinador. Mas o Santos também investiu alto, mas investiu mal. Errado. Tá? Então a gente tem que analisar isso. E o campeonato, claro, os méritos para o Flamengo, os méritos para o Santos, para o Palmeiras, que também chegou em terceiro. Mas vamos analisar que os grandes do futebol brasileiro não participaram do campeonato. Seria muito mais difícil se nós tivermos o Corinthians bem, o Atlético Mineiro bem, o Cruzeiro bem. Eu acho que daria uma conotação moral maior para quem é o campeão. O Grêmio, não por tirando exemplo, os méritos do Flamengo. O Grêmio, Aníbal, O Grêmio. literalmente o Renato abandonou o Brasileirão. Abandonou o Brasileiro. Porque ele achava que ele ia ganhar a Copa Libertadores. Isso. Quando ele saiu da Libertadores, que ele retomou a atenção para o brasileiro, ele foi lá do 8º, 9º, passando um por um. E consolidou a vaga direto de grupo. Quer dizer, se talvez o Renato Gaúcho falasse, eu não vou priorizar só a Libertadores, eu vou também priorizar o Campeonato Brasileiro, o Grêmio talvez pudesse até também chegar mais longe. O Si não entra em campo, né? Eu sei que não é. O Si não entra em campo. Eu Não acho tem que... erro de percurso. eu acho que falta de planejamento. Isso aí, falta de O Cruzeiro planejamento. caiu por falta de O planejamento. Perrella culpou o Mano. Ah, Falou assim, lógico. só pensou em Copa do Brasil e no fim deu o que deu. Agora mas o Mano é culpado de tudo, né? Não. O Mano é culpado do Palmeiras não ser campeão brasileiro, porque aí já estão falando, quando o Filipão deixou, a diferença entre Flamengo e Palmeiras era de 3 pontos e terminou com 16.
de diferença. E é verdade mesmo, terminou com 16. E aí o Mano é culpado também porque o Cruzeiro foi... O Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil na mão do Mano. Mas agora o Mano é culpado do Cruzeiro ter ido pra segunda divisão. É o futebol. O futebol. A culpa não é dele. A culpa não é dele que pegou e colocou o áudio do Thiago. Não. Se for culpar o dirigente, tem que culpar o dirigente anterior. Dirigente anterior que roubou, que afundou. Quantos anos o Perrella tá lá? Ele tá lá. Não, anterior do Perrella. Quantos anos o Perrella? Quantos anos o Perrella tá lá? Não, mas ele não era presidente. Peraí. Mas o Perrella, ele tem que fazer uma autocrítica primeiro, antes de criticar, até como político. Mas, Aníbal, quando ele divulgou o salário dos jogadores do Cruzeiro, eu fiquei perplexo. O Léo, zagueiro, que era do Palmeiras. Mas será que é verdade? Não sei, mentira. Não vou adiantar. Salário colocado lá, 500 mil por mês. Não faz. Aquilo é mentira. Eu acho que é verdade. Como verdade é o caso do Fred. $1 milhão e meio. Não, porque está na justiça, não. Prometeram 10 milhões para o Fred e 10 milhões para o Atlético Mineiro. E isso até hoje não pagou. Esse processo está na justiça. Então bate com o que tá. E outra coisa, o Léo, até o ano passado, era considerado um dos melhores zagueiros do Brasil. Mas para ganhar 500 pau por mês? Então, mas era considerado um dos melhores. O Manuel, que era do Cruzeiro, veio pro Corinthians, ganha 600 mil. O Dedé ganha quanto lá no Cruzeiro? Então, por isso que o time arrebentou. Claro. Lógico, pô. Bom, tá aí o Cruzeiro rebaixado, além dele o Chapecoense, o Avaí e o CSA. Então o Cruzeiro ano que vem vai ter aí que correr atrás da bola e, como falou o Perrella, vamos colocar meninada para jogar, tentar limpar a área, acertar as contas e voltar planificado com os pés no chão. Eu acho que ele não volta ano que vem, o Cruzeiro. Não volta? Eu acho que não. É. Porque, veja bem, um time que está devendo 700 milhões, como ele disse, com salários altos, Série B, ele vai pagar esses salários? Eu acho que muitos caras ele vai compor ali para mandar embora. Entendeu? Ele vai ter que. Então, ele vai ter que mandar embora. Aí ele vai contratar jogador que provavelmente não tenha nenhuma experiência. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Aníbal, já que você falou a respeito disso e o Edson levantou essa bola. O Cruzeiro, muitos jogadores não vão querer ficar no Cruzeiro porque não querem disputar a Série B e pro Cruzeiro também é bom fazer acordo e botar o cara pra andar e pra... Se você que tá aí no mercado, por exemplo, o Santos, vai reforçar o seu elenco. Tem algum jogador do Cruzeiro, por exemplo, que poderia interessar para o Santos no ano que vem? Para você, vou responder a sua pergunta que você fez. Para o Santos? É. O ano que vem? É isso. Do Cruzeiro? O Henrique, que já teve aqui. Bom volante. Bom volante e bom caráter. Você tem Só que... esse? Eu já tem mais? Eu tenho um gol também. Bom, vamos lá, Igor. O Gustavo Henrique vai embora atrás do Dedé. O Dedé. Não com 600 mil, né? Você sabe que o Jorge também vai embora, né? Porque ele não traz o Dodô. Também, de volta, né? De volta. Aníbal, tem alguém no Cruzeiro que poderia jogar no Santos ano que vem? Nenhum? Guido, e o goleiro, hein? Não, eu acho que o único jogador que eu acho que poderia é esse que o Corinthians está querendo agora. Quem é? Aurelio. O Pedro Rocha? Pedro Rocha. O lateral é bom, o Aurelio Pedro Ruela. Rocha é o... Aurelio Ruela. Pedro Rocha. Arejuela. Pela direita, né? Pedro Rocha... seria Vamos ver então como é que ficou a classificação geral do Campeonato Brasileiro para depois te fazer aqui a seleção do campeonato. Vamos lá, na tela, o desfecho do Brasileirão ficou assim com essa composição. Flamengo campeão com 90. Eu acho que tão cedo ninguém atinge esse número aí. 16 Santos... pontos do primeiro colocado. Segundo colocado. Não dá. Santos e Palmeiras, 74 pontos. Santos ficou com o título de vice-campeão. Pega uma boa grana, hein, Guido? Pega. Uma boa grana. milhões, por aí, um pouco mais. O Grêmio ficou em quarto com 65, o Atlético do Paraná em quinto com 64. Vamos abrir a sexta colocação? Por quê? Porque o São Paulo, apesar de ter chegado em sexto, o Flamengo, por ter sido campeão da Libertadores, e o Atlético do Paraná, campeão da Copa do Brasil, o G4 virou G6. Então o São Paulo abiscoitou uma vaga direta na fase de grupos para a Copa Libertadores. O Internacional ficou com a pré-Libertadores em sétimo lugar. Passou o Corinthians no último minuto do jogo. E isso daí é um prejuízo terrível para o Corinthians, que agora terá que fazer 2 jogos na pré-Libertadores. 2 mata-matas, né? O Inter faz um só. O Corinthians, como o pior classificado do Brasil, vai fazer 2 jogos de mata-mata na pré-Libertadores. Agora, eu quero dar uma brechinha para vocês aqui. Repare, o Corinthians obteve aqui a pré-Libertadores com a 8ª vaga. Guido, Aníbal, Igor e Alessandro. Olha com quantos pontos o Fortaleza quase não tira essa vaga do Corinthians. Mas eu acho que o Corinthians abriu mão depois do que vai, porque do jeito que o Corinthians jogou com o Ceará, se joga contra o Fluminense, ganha o jogo. Aqui outros caras não queriam mais nada com nada. Com quase 40 mil na arena, não ia querer você nada. vê que tinha jogador que estava tirando o pé, não estava botando o pé para rachar.
Sabe? Não estava correndo como tinha que correr, não estava se doando como tinha que doar. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Agora, eu não sei não. Se esse negócio da 8ª vaga, quem é que o Corinthians vai pegar no chaveamento? Que o Corinthians ficou Se pegar o Tolima, o Corinthians Diz que é o Tolima, abre mão viu? de disputar. Ou o Guarani. Pode ser. Ou o Guarani. Vai Se saber for o com os Tolima ou o caras. Guarani, o Corinthians se abre mão de disputar. Olha aqui, além do Fortaleza 53 em nono, aí é vaga para a Sul-Americana. Olha aí, Aníbal, contemplando o trabalho do Rogério Ceni, né? Aliás, quando você falou do melhor técnico, eu ia dizer, ele merece menção honrosa. Por 2 motivos. A campanha do Fortaleza e o Cruzeiro, se tivesse ouvido o Rogério, não teria caído. E você viu o Adilson Batista na coletiva? Falou. do O Rogério tinha razão. O Rogério Entendeu? me alertou. Goiás, em 10º, 52 pontos, estava lá no meio do campeonato, perigando para cair. Chegou em 10º lugar, vaga na Sul-Americana. Vamos em frente. Bahia, 49, discreto. Vasco também estava lá, quase cai, não cai. O Vanderlei foi lá, deu uma melhorada e o time chegou em 10º. Sul-Americana. O Atlético Mineiro também, uma Sul-Americana, deve passar por uma grande reformulação lá, hein, ô Igor? Olha só que absurdo, ó. 12º, 13º, 14º, 15º, só time grande. E olha onde está. Isso sirva de exemplo para o Santos Futebol Clube. Aníbal Gomes, tem aí o Atlético Mineiro também que deve passar por reformulação, né? Acho que sim, para mim a decepção desses que estão aí foi o Bahia. O Bahia. Porque ele dava a impressão que era um furacão que vinha vindo, não digo em termos de título, mas de uma melhor classificação. E ele foi caindo no segundo turno e caiu para chegar nisso aí. Eu acho que ele tinha condições de chegar melhor. Guido Bortolomazzi, o Fluminense na hora H, ali no último instante, na última rodada, ganhou a vaga da Sul-Americana e o Botafogo com empate ficou para trás. Esses dois aí, entendeu? Dão graças a Deus por não estar na zona de rebaixamento. Porque os times vão passar por reformulação, não tem dinheiro, estão duros, sem perspectiva para o ano que vem. Vão tentar fazer alguma coisa no estadual. Botafogo vai ser empresa. Vai virar empresa. e o Fluminense também vai passar por uma reformulação. Todo mundo ali. A situação está crítica no Rio de Janeiro. Só Aliás, o Flamengo se salvou. reformulação no Fluminense. Total. Não há mais o que falar, porque eles estão usando a base em cima de base. Mas base, eles vão base. trazer toda a Saiu, base. entra outro da base. Mas da é base, é a salvação do Fluminense, Entendeu? é a base. O Fluminense está usando a base desde o início do ano. Xerém, né? É isso aí. Vamos lá, depois do Botafogo em 15º, o Ceará respirou por aparelhos, mas de boca cheia e peito aberto. O Ceará pode falar o seguinte, não foi o Palmeiras que nos salvou, não. Foi ele A que gente se salvou. dependia do empate e nós empatamos. É isso Mesmo aí. que o Cruzeiro tivesse ganhando 10-0 do Palmeiras, É isso aí. nós ficaríamos na primeira divisão. Quem tá aliviado aí é o Argel, né? E ganhou Largou, uma grana, hein? largou Ganhou o uma grana, CSA hein? e foi pro Ceará. E deve ter faturado uma E nota ganhou uma grana preta aí, lá, viu? Para salvar o Ceará aí. E os 4 últimos, né? Eu fiquei chateado com o Cruzeiro. Coitado, time simpático, né? 36 pontos, CSA 32, Chapecoense 32, Avaí 20 pontos. Chapecoense nunca tinha caído, hein? Desde quando ascendeu a primeira divisão. Eram os 4. Nunca caiu. Que estavam lá em cima, né? 5 no caso, né? Era Chapecoense, Cruzeiro, Flamengo, Santos E o São Paulo. e o São Paulo, que nunca tinham caído. Aí logo de cara Não, esse ano caiu 4 2. nunca caíram. Cruzeiro, Flamengo, Santos, São Paulo. Só 4. E a Chapecoense. Não, cara. É, Chapecoense. Mas... Você acabou de falar, cara. É, mas a Chapecoense disputa esse campeonato brasileiro, é questão de... Não, mas mas não caiu. nunca caiu. Não Nunca caiu. Não caiu. Nunca Caiu. Bom, Nunca caiu. eu vou fazer o seguinte. Quero que cada Não, um de vocês- você falou de Santa Catarina no início do programa, que Santa Fora Catarina do mapa, ano fora que do vem. mapa. E não é só isso fora do mapa. O Criciúma caiu para Série C. Série C. O Joinville já está na Série C. Avaí e Chapecoense agora vão para a série B, B. junto com o Figueirense, que esse ano não caiu porque a diretoria pegou de volta lá da empresa que estava e conseguiu salvar o Figueirense. O futebol de Santa Catarina realmente vai de mal a pior. Mas, assim, a gente tem que falar a respeito disso. Por que isso acontece? Acontece porque Santa Catarina também tem aquele famoso apego pelo futebol carioca, né? Tem muito mais torcedor em Santa Catarina de Vasco, de Flamengo, de Fluminense, do que dos próprios times de Santa Catarina. E é um futebol que não tem tradição. Eu acho que está no lugar que merece mesmo. Tinha muito time de Santa Catarina no passado na primeira divisão. Figueirense, Chapecoense, Tinha 5, Avaí. assim. Então, Avaí e tal. Eu acho que agora está num lugar que é. A Série B é legal para Santa Catarina. Série B é legal. Devia ficar pelo menos um. Né? É, eu acho que também o Paraná agora ganha uma fôlego maior com a volta do Curitiba, né? Legal. Vai ter o Atlético em Curitiba. Sim. e tal. Tradicional, né? E Tradicional. falar nisso também, pegando o gancho aqui, você perde a Santa Catarina, você ganha um clássico no Centro-Oeste. Goiás e Atlético E Atlético Goianiense. Goianiense. Também, que volta lá. Dois times, é verdade. E vamos ter um representante do estado de Pernambuco.
que é o esporte. A gente não tinha um estado tão importante, não tem um representante na primeira divisão. E o representante da linguiça. A linguiça estará no Campeonato Brasileiro. Para quem tomar cuidado, vai ficar numa boa. Se não tomar cuidado, a linguiça arrepia, meu amigo. Serão 5 paulistas, né? Red Bull vem com tudo, investimento pesado em cima do Bragantino. Você vai ver só o que o Bragantino vai fazer em 2020. Essa semana aqui, eu não sei se haverá algum tipo de investimento publicitário. Houve uma reunião da diretoria da Red Bull com a Globo, porque a Globo vai transmitir os jogos do Bragantino, fechar contrato com os caras. E eles exigiram que não fale Bragantino. Red Bull Bragança. Red Bull Bragantino. E aí, provavelmente, a Red Bull vai patrocinar Não, mas assim, o Red Bull também já não tá assim? Não, mas na Fórmula 1 eles falam RB. Então, RB, eles não falam a equipe Red Bull, eles falam RB. RB Racing, eles falam, né? Agora, o diretor-presidente da Red Bull deu uma declaração que se ele soubesse que o investimento do futebol traria tanto resultado para a Red Bull, ele não teria patrocinado a Fórmula 1 e teria investido só no futebol desde o início. Ele falou isso? Falou. Muito bom. Gente, é o seguinte, deu pane no celular, venha para a Top Center, uma empresa que está há 10 anos aqui no mesmo endereço, na rua Oswaldo Cruz, pertinho da entrada principal da Unisanta. Eu não preciso falar aqui que a qualidade dos profissionais é imbatível. Qualquer que seja a marca do seu celular, iPhone ou iPad, se dá um pane, não entregue na mão de qualquer um, não. Traga aqui na Top Center. São profissionais seríssimos, com muita capacidade. Olha a quantidade de certificados que eles têm. Eles conhecem qualquer tipo de celular, de iPhone ou de iPad. E tem todo tipo de acessório que você precisar, tá bom? Você pode pagar também com cartão de crédito, porque eles arrumam na hora e na frente do cliente. Quer mais? Horário de funcionamento deles, de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã até 15 para as 11 da noite. Então não esqueça, deu pane no celular, pode trazer aqui na Top Center, na rua Oswaldo Cruz, em Santos, ao lado da porta principal da Unisanta. Tá aí, Top Center. Tá vendo no vídeo? Ali à direita, onde entram os alunos da Unisanta, ao lado da loja Top Center. Uma parada e no próximo bloco, vamos formar a seleção do Campeonato Brasileiro. No próximo bloco eu vou explicar direitinho qual foi o critério. Aguarde. Nós estamos de volta e o Baixado Esporte analisando tudo sobre o Campeonato Brasileiro, a temporada e, evidentemente, agora vamos montar aqui, com os nossos comentaristas, a seleção do Brasileirão. Qual foi o critério que nós adotamos aqui? Vamos pegar como referência o time do Flamengo inteiro, tá? De goleiro ao chamado ponto esquerda. Eu não votei ninguém ainda. Peraí, filho. Peraí. Calma aí. Vai divulgar já o negócio? O time inteiro do Flamengo. Essa é a referência que nós vamos colocar. De goleiro a ponto esquerda, o time inteiro do Flamengo. E aí nós fizemos com a nossa produção um levantamento sobre a opinião de críticos e tal, sobre os melhores jogadores de cada posição ao longo do campeonato. E aí a pergunta que nós vamos fazer para os nossos comentaristas. O time do Flamengo é a base da seleção, inteiro. Aí vamos lá, vamos goleiro, Diego Alves. Nós vamos destacar aqui quais foram os melhores goleiros da temporada. Desses goleiros, qual deles tiraria o Diego Souza, o Diego Alves, de titular do Flamengo? Ou seja, quem entraria como titular nesse time do Flamengo? Não é assim, esse cara também é bom. Não, tem que ser melhor do que jogou o do Flamengo. Essa não vai ser difícil. Então vamos lá. Começando pelo goleiro. Goleiro na tela para a gente voltar aqui na seleção do campeonato. Eu falei que o time do Flamengo é basicamente o time inteiro da seleção. Os melhores goleiros, o Everton, vocês podem até falar outros goleiros, no caso que não tiver na lista, tá? O Everton do Palmeiras, Santos do Atlético do Paraná, Thiago Volpe do São Paulo, porque o São Paulo é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, e o Tadeu do Goiás também fez uma grande... A pior defesa do Campeonato Brasileiro. Quem? Tadeu do Goiás, a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Embora tivesse destacado Quanto mais bola muitas vai, partidas aí. Desses goleiros, se vocês quiserem acrescentar mais alguém, Cássio, fica à vontade. Qual deles tiraria o Diego Alves de titular do Flamengo e ele entraria no lugar do Diego Alves? Guido. Santos. Santos Atlético do Paraná. Aníbal Gomes, você vota no Diego ou em algum outro jogador lá embaixo? O Everton do Palmeiras. O Everton do Palmeiras. Então, um voto para Diego, que está na seleção. O Guido votou no Santos e o Aníbal no Everton do Palmeiras. Igor. Como o goleiro que eu observei não está e foi muito bom, que é o do Bahia, e não está aí nessa lista... Robson. Não, Robson. Não é Robson. É um nome diferente. Do Bahia. Que era do Corinthians. Isso, aquele loirinho. Loirinho. Muito bem. E pela coerência... Douglas Sobre Fredericks, né?
eu votaria nele. Mas como a coerência para mim impera, eu fico com a defesa menos vazada, mesmo o Thiago Volpe tendo falhado em alguns lances. Muito bom. Agora, Alessandro, você pode dar o voto de misericórdia. Não, realmente eu vou votar num desses que tá desses 4, tá? Apesar que eu acho que tem outros goleiros que poderiam estar encaixados. O próprio Douglas do Bahia, outros goleiros que poderiam ter encaixado, né? E eu vou votar no Santos também. Santos Do Atlético Paranaense. Por toda a campanha que o Atlético Paranaense fez, e eu acho ele um goleiro muito seguro, acho melhor que o Diego Alves. O Diego Alves foi no embalo, que não é esse goleirão todo não, que todo mundo fala também, não tem meio braço de jacaré ele, mas eu vou votar no Santos. Bom, então o Guido votou no Santos, Guido. Santos. O Alessandro votou no Santos, o Igor votou no goleiro Thiago Volpe, do São Paulo, e o Aníbal votou No Everton. Só No não votei no Santos, porque eu acho que ele é mais para revelação do que para titular. Tá. E o meu voto vai ficar no Everton, goleiro do Palmeiras. Eu acho. Só para empatar, só para embaçar. Eu acho que é um goleiro de seleção brasileira, é um goleiro espetacular, o Everton, tem uma regularidade espantosa, e acho que poderia, no caso, tirar o Diego Alves, na minha opinião, de titular. E é da mesma escola que o Santos, né? Porque os dois vieram do Atlético Paranaense. Então, nesse... Deu empate. Deu empate, Nós aí temos eu desempato aqui e vou no Everton, então. Você vai no Everton? Vou no Everton. Então seria, no caso da seleção aqui do Baixada Esporte, o Everton, goleiro do Palmeiras, o titular da seleção no lugar do Diego Alves. Eu acho que seria merecedor o Everton aí como titular da seleção. A dupla de zaga. Nós temos a dupla de zaga que eu coloquei o time do Flamengo. Né? Já perdeu o goleiro, o Flamengo. O goleiro é o Everton da seleção. A dupla Rodrigo Caio e Pablo Mari, ou Pablo Mari. Nós temos aí, para brigar por essas posições, Lucas Veríssimo do Santos, Victor Cuesta do Inter de Porto Alegre, Gustavo Gomes do Palmeiras e o Bruno Alves do São Paulo. Zagueiro, porque o São Paulo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Vocês podem até pensar em outros nomes aí também. Guido, quem é que tomaria o lugar do Rodrigo Caio e do Pablo Mari no Flamengo? Vitor Cuesta e Bruno Alves. Vitor Cuesta do Inter de Porto Alegre e Bruno Alves. Os dois seriam melhores do que Rodrigo Caio e Pablo Mari. Eu acho. Para você, Aníbal Gomes. Lucas Veríssimo e Bruno Alves. Lucas Veríssimo e Bruno Alves. Igor Ferreira. Olha, eu ficaria com o Vitor Cuesta e continuaria com o Pablo Mari. Pablo Mari. Alessandro. Eu fico com o Rodrigo Caio e o Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Olha, eu voto. Aí, Alessandro, é uma briga boa, porque você fala do Lucas Veríssimo e o Caio. Os dois jogam na mesma função, hein? O Rodrigo Caio é zagueiro central. O Lucas Veríssimo também é zagueiro central. O Vitor Cuesta, por exemplo, que o Guido está escalando, jogaria no lugar do Pablo Mari. Mas o Rodrigo no São Paulo jogava do outro lado. Jogava de guarda-zagueiro? Já chegou até a jogar de volante. De volante, mas ele era no São Paulo, ele jogava do lado esquerdo. Bom, então vamos lá. O Lucas Veríssimo. Quem votou no Lucas Veríssimo? Eu votei no Lucas Veríssimo. O Aníbal e o Alessandro. 2 votos. Eu também voto no Lucas Veríssimo. Eu acho que o Lucas Veríssimo, hoje, zagueiro central, é o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Não vai ficar, hein? Entendeu? Eu acho que o Lucas Veríssimo seria titularíssimo no time do Flamengo. Agora fica a outra posição de zagueiro. O Guido votou no Vitor Cuesta. É isso, Guido? Eu acho um baita de um zagueiro. O Aníbal votou em quem? Bruno Alves. No Bruno Alves do São Paulo, que é um baita jogador também. Eu não votei no Bruno Alves. Só que eu votei na dupla. O Vitor votou... Cuesta e Bruno Alves. Tá. 2 votos pro Bruno Alves, então. Tá. O Igor. Eu fiquei com o Pablo Marim. Pablo Mari. Alessandro, você pode empatar. Rodrigo Caio. Eu fico Lucas Veríssimo e Rodrigo Caio. Lucas Veríssimo e Rodrigo Caio. Então ficaria essa a dupla de zaga. Que eu também votei no Lucas Veríssimo. Rodrigo Caio, você vota no Rodrigo Caio. E aí ficaria no caso, o Pablo Mari, porque... Com o Lucas Veríssimo. Não, ficaria Pablo Bruno Mari perdeu, Alves e Rodrigo Caio. Porque o Aníbal... Não, o Lucas Veríssimo ganhou mais votos, Guido. Sim, mas nós estamos tirando 2 lá de cima. Não, você está tirando o Lucas Veríssimo, tá Por isso que eu estou lá. perguntando. O segundo zagueiro, você vai votar em quem no segundo? Você Por só isso que a gente votou em tem um. que tirar, focar num Você zagueiro votou lá um e só. ver o outro. Você votou um só. Eu acho que o Lucas Veríssimo tira a vaga do Rodrigo Caio. E o outro? O outro, na minha opinião, entre Pablo Mari e o segundo zagueiro, eu vou ficar com o Bruno Alves do São Então Paulo. aí ficou Lucas Veríssimo e Bruno Alves. Isso aí. Lucas Veríssimo e Bruno Alves. A nossa dupla de zagueiro é Lucas Veríssimo e Bruno Então Alves. já botei em 2 direto, para tirar os 2 então. do Flamengo. Então tá bom. É isso aí. certo. Certo. Agora, isso. veja só, hein? Certo era isso. Já definiu, Edson. Tudo bem. Senão não vai dar tempo. Lucas Vai dar Veríssimo e tempo, Bruno sim. Alves. Aqui, ó. Lucas Veríssimo e Bruno Alves. Acabou. Acabou. Zaga. Pra mim, é zaga Tá bom. de seleção. Pulou, vamos, senão não dá Vambora, tempo. vamos Vamos. embora. Vai. Vamos lá, laterais. O direito nós temos o Rafinha do Flamengo.
2 jogadores, Vitor Ferraz e Matson, do Atlético do Paraná. Se vocês quiserem colocar mais alguém, fala, por que ele não botou o Fagner do Corinthians? Porque ele fez um campeonato horroroso. O Fagner chegou em determinados momentos do campeonato, dá a impressão que tinha desaprendido a jogar. Não foi destaque no Brasileirão. O Matson fez Quem colocou o Vitor Ferraz aí? Porque o Vitor Ferraz jogou Brincalhão, né? boa parte da... Não, brincalhão. Não, Brincalhão. Melhor lateral direito do campeonato é brincadeira. Aí não, é brincalhão. As 10 primeiras rodadas do Brasileirão, nós falamos até aqui no programa, todos os jogos que o Vitor Ferraz jogou, o Santos não perdeu uma. Quando ele passou a ficar no banco, o Santos perdeu um ou outro jogo. Então eu queria que vocês falassem, qual foi o melhor lateral direito do campeonato? Vamos de Rafinha? Ou tem alguém que pode tomar o lugar dele? Eu vou de Rafinha, meu voto. Rafinha também. Você, Alessandro? Rafinha. Guido? Rafinha. Então aí imbatível. Rafinha é o lateral. Lateral esquerdo nós temos o Felipe Luiz do Flamengo. O Jorge do Santos e o Caio Henrique do Fluminense. Posso votar? Pode, Aníbal. Jorge. 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 Igor. Jorge. Jorge. Alessandro. Jorge. Guido, você acha que o Jorge toma a posição do Felipe Luiz? Felipe Luiz. Felipe Luiz? Jorge, enganador. Felipe Luiz. Jorge enganador. Enganador. Você viu que eu votei com pesar também, né? É? Enganador. Mas eu votei assim, porque eu acho o Felipe Luiz já um cavalo meio cansado. Mas eu votei com pesar. Não seria meu lateral, não. O Jorge não seria meu lateral, não. Eu fico imaginando o Jorge, por exemplo, no campeonato que fez o Santos. E o Jorge no Flamengo. Eu acho que teria bola para jogar. Que campeonato que ele fez no Santos, rapaz? Agora... Jogou algumas partidas do Santos. Pô, perdeu posição até pra zagueiro. Para com isso, rapaz. não é que Nem o perdeu. Sampaoli acreditou nele. Não, ele não perdeu. Não, aí o treinador É opção tática, né? Não, mas se é aí, titular analisou. absoluto, fica na E aí, titularidade. Mas aí é a invenção do Sampaoli. É porque não acredita no Eu cara. acho que a última impressão é que fica. O jogo do Felipe Luiz com o Santos na Vila deixou aquela recuada de bola e tal. Mas eu acho que o cara veio da Europa, jogou a seleção brasileira. Eu acho que foi o destaque na lateral esquerda do Campeonato Brasileiro. Vamos agora à posição de volante. O Ilharão e Gerson. Mas vamos colocar um de cada vez aí. Qual desses embaixo tiraria algum do Flamengo de titular? Matheus Henrique do Grêmio? Bruno Guimarães do Atlético do Paraná? E Edenilson do Inter de Porto Alegre? Guido, Bruno Guimarães para mim. para você, Bruno Guimarães. Tiraria, no caso, quem ali, Aníbal? O Ilharão? O Ilharão. O Ilharão. Guido. Então, aí você vê só como é que é. Você está colocando 2. Ele não vai mexer com o Jorge, porque o Gerson. O Gerson não tem nada a ver com esse povo que você está colocando aí. Na minha opinião. Não, o Gerson briga com o Matheus Henrique. O Matheus Henrique. Briga com o Gerson. O Matheus Henrique do Grêmio, não. O Matheus Henrique tira o Ilharão. Na minha opinião, para votar num volante, num primeiro volante, eu voto no Matheus Henrique. Sai o Ilharão, entra o Matheus Henrique. Para você, Aníbal. Bruno Guimarães, ele já Bruno votou no Guimarães, Atlético. eu falei, do O Atlético. Bruno Guimarães é primeiro volante. O Matheus Henrique não é primeiro volante, ele é segundo volante. O primeiro volante do Grêmio é o... Me foge o nome dele agora. Mas o Matheus Henrique, ele é segundo volante, aquele segundo volante que chega. Não, o Matheus Henrique é o primeiro volante do Grêmio. É o volante do Grêmio. Ele é o cara. Tanto é que ele está brigando na seleção brasileira com o primeiro volante. Para você, Igor Ferreira. Bruno Henrique e Gerson. Bruno Henrique e Gerson. Bruno Henrique não, Bruno Não, Guimarães. Bruno Desculpa. Bruno Guimarães e Gerson. Bruno Guimarães. Eu acho que foi um grande nome do futebol brasileiro, tanto é que esse menino já foi vendido, Vendido. por um caminhão de Peraí, dinheiro. então vocês estão fazendo, é isso que eu falo, às vezes, uma análise. O Bruno Henrique, Não, Guimarães. Bruno o Guimarães. Bruno Guimarães é o segundo volante do Atlético Paranaense. Porque o primeiro volante é aquele jogador de São Paulo, que Sim, hoje está no sim, Atlético. sim. Entendeu? Se você for brigar, você vai brigar com o Ilharão, você pode brigar com o Bruno Guimarães, que não está aí. O Bruno Guimarães vai brigar com o Gerson. Então, mas aí você pode recuar Você o Gerson e entendeu? colocar o Bruno Guimarães. Aí é que eu falo, porque o não é o primeiro volante. Não é o Ah, primeiro volante. Mas assim, é posição de volante, né? É que cada um joga Joga no meio de joga no campo. meio de Então, campo. você vai, então, na minha opinião, É que é você tem que sacar os complicado. dois ali. É que Porque o complicado. Matheus Henrique e o Bruno Guimarães É, jogaram uma barbaridade esse mas, ano. eu também acho. Mas o Gerson, eu acho que o Gerson não foi o monstro. Guido, aí não importa se o Gerson cara é um jogou bem. O Soteldo jogou bem pra caramba. A gente vai Tá. analisar daqui a pouquinho. Mas se a gente pergunta continuar- é a seguinte. Você tira o Gerson, não por falar, ele entraria, normal. Não é entraria. Ele jogou mais que o Gerson? Não, eu tiro o Gerson porque eu vou botar um outro cara no lugar do Gerson. Quem que você vai colocar no lugar do Gerson? O Carlos Sanches joga melhor que ele no time.
Eu ponho o Carlos Sanches do time. Então você Pô, colocaria o Carlos Sanches aí. Lógico. Vocês querem acrescentar alguma coisa Não, nesses dois aí? pra mim é Bruno Henrique e Gerson. Pra você, Bruno Henrique e Gerson. Pra você, Aníbal, Bruno Henrique e Gerson? Bruno Guimarães. Bruno Guimarães Bruno e Guimarães. Gerson. Você está confundido, é. Vocês votaram no Bruno Guimarães? Os três Bruno aqui, Guimarães e e Gerson. Eu Você. também votaria no Bruno Guimarães, É que isso pra aí. mim foi o... E deixaria o Gerson lá? E o Gerson Então e o tá bom. Gerson. Passa que senão não vai dar tempo. Vamos Bruno, lá, vamos lá. vamos embora. Gerson e Bruno Guimarães. Vamos lá. Os meias do Flamengo tem o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. Aí quem que você jogaria? Aí no colocou. lugar? Agora tá o Carlos Carlos Sanches aí, Sanches. Guido Bortolomazzi. Vitor Bueno do São Paulo, Pedrinho do Corinthians, Arrascaeta e Carlos Sanches. Arrascaeta e Carlos Sanches. Opa. Você tiraria dúvida, o Everton o Everton Ribeiro? Tiraria o Everton Ribeiro. Guido, Por isso que eu falo, eu não colocaria o Carlos Sanches nessa lista. Colocaria o Carlos Sanches na outra. Aí, pra mim, é Everton Ribeiro e Arrascaeta. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Aníbal Gomes. Everton Ribeiro e Sanches, Carlos No Sanches. programa já- Everton Ribeiro e Carlos Sanches. Para você, Alessandro? Pra mim, deixa Everton Ribeiro e Arrascaeta. Para você, Igor? Carlos Sanches e Arrascaeta. Eu voto também no Everton Ribeiro e no Arrascaeta, acho que deu maioria, né? É, Ficou Everton só eu e o Ribeiro, Aníbal aqui, ficou no Everton Carlos Ribeiro e Sanches Arrascaeta. e O Everton Ribeiro foi um Os dois foram Não, os monstros. dois foram bons. cabeça maravilhosa tem no dois meio foram- campo. dois foram monstros. E o É Arrascaeta... uma pena, uma pena. Tá aí, eu vou atrás do Guido aqui, que o Carlos Sanches poderia estar na outra. Vamos lá. Mas tá bom, bora. Vamos lá. Atacantes. Ah, esquece. Nós temos aí o Bruno Henrique e o Gabigol responsáveis por maior parte dos gols do Flamengo na temporada. E aí nós temos alguns jogadores que foram destaques no Brasileirão. Soteldo, Everton, Rony, Michael, Dudu. Pergunto para vocês rapidamente. Vocês tirariam alguém aí do Flamengo para colocar outro lugar? Eu não tiro nenhum dos dois e não aceito o Michael aí, porque para mim ele é revelação e não entraria como um jogador, o melhor jogador para a posição. Fico com Bruno Henrique e Gabigol. Então o Aníbal não mexe na seleção, Bruno Henrique e Gabigol, e coloca o Michael como a grande revelação do Uma das- Brasileirão. isso aí. Guido Bortolomazzi. Aquele negócio, você vai fazer uma escalação de um time que joga com dois atacantes que foram artilheiros do campeonato, você não pode mexer. Claro. Pô, você não vai tirar Bruno Henrique e Gabigol? Muito embora você tenha ali o Everton, o Rony, que foi um baita de um destaque no Atlético Paranaense, e o Soteldo, que nesse segundo turno do campeonato arrebentou. Eu Entendeu? mudaria Mas aqui. eu colocaria o Bruno Henrique e o Gabigol. Eu mudaria aqui. Eu viria então com os dois volantes, com o Bruno Guimarães e o Gerson, Arrascaeta, colocaria Bruno Henrique, Gabigol e Everton. E Everton, Cebolinha. Alessandro, já votou? Não, deixa o Bruno Henrique e o Gabigol. Não tem que mexer, não. Deixa os dois. Pelos E o números- Michael é a revelação do Revelação. campeonato. Sem dúvida alguma. Soteldo, um demolidor de laterais, ou Cebolinha, um jogador fantástico, mas o que fizeram Gabigol e Bruno Henrique na temporada, no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, eu acho que fica na seleção. Vamos dar uma faturadinha, na volta a gente põe de goleiro à ponta esquerda a seleção do campeonato. E o treinador. E o treinador já. Vamos lá. E agora para Blanco Pneus, o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Troque o pneu do seu carro no Blanco, hein? Não tem preço melhor. E não é só pneus. A melhor revisão automotiva para o seu carro está no Blanco, que ali na Antônio Meric tem duas lojas em São Vicente, no 551 e no 456. Pneu Aro 15 a partir de R$ 229,00. O Aro 16 a partir de R$ 249. E não é só isso. Melhor revisão automotiva. Embreagem, kit platô, mais disco com rolamento a partir de 12 parcelas de R$ 19,00. Blanco Pneus e a seleção do campeonato e o treinador, o melhor do Brasil. Guido. Jesus. Jesus. Aníbal Gomes. Sampaoli, vou explicar por quê. Que o Jesus veio no meio do Como é ano. que é, Aníbal? Quem diria, hein? Como é que é, Aníbal? Quem diria, hein? Posso explicar? Quem Rufa os diria, hein? tambores. Vamos lá. Posso explicar? Rufa os tambores. Quem Eu diria, estou hein? ouvindo isso Não, do Aníbal Gomes. Espera um pouquinho. Jesus pegou o time no meio do campeonato e um time 50% armado. O São Paulo jogou o tempo todo, o ano inteiro. Então trabalhou mais, foi sujeito a mais erros e a mais virtudes. Então, por esse aspecto, eu acho que nós temos que valorizar. Porque senão, você vai pegar um jogador que joga 3 partidas, faz 10 gols, é o melhor do campeonato? Não. Pelo fato dele ter ficado o ano todo, eu voto no São Paulo. Alessandro. É difícil, né? Mas eu vou com o Aníbal nessa. O Aníbal foi bem na explanação dele. Jorge Sampaoli. Igor Ferreira. Olha, eu sempre fui um fã do Sampaoli pela característica que ele fez no Santos Futebol Clube.
Só um pouquinho. Essa imagem tem que ser gravada pro resto da vida. Eu tive vários embates com o Aníbal aqui com relação ao São Paulo, no sentido, vamos esperar, tá início do campeonato, tem muita coisa para acontecer. E o São Paulo, ele demonstrou ser algo diferente do futebol. Personalidade, enfim. Eu acho que merece. É o título de consagração por tudo que o Santos merecia dar de valor pro São Paulo. Muito bem. Um abraço, Guido. Só um detalhe com relação ao Jesus. Todo mundo justificou eu porque não votei no São Paulo. Porque eu acho que o Jesus, pela maneira que ele assumiu o Flamengo, e o Flamengo, do jeito que vinha, não ia ser campeão brasileiro, ia perder o título do brasileiro, ele fez o Flamengo jogar. E o Flamengo, pelos pontos que conquistou, 90 pontos no campeonato, foi graças a ele. Porque ele manteve a equipe, a mesma equipe, trabalhou diferente no time, e o time buscou a melhor campanha, foi campeão da Libertadores, foi campeão do Brasileiro, e por ser tudo isso, ele é o melhor treinador. Um abraço, Guido. Um abraço e até outros. Aníbal, a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço, Igor. Um abraço, tchau, tchau. Alessandro, tchau. Eu sei que acabou, mas parabéns, Matheus Bortolomazzi. 790 pontos, primeiro do ranking Brasil, com sobra. Parecia até o Flamengo. Um abraço, Matheus. Parabéns, Matheus. Gente, muito obrigado. Um abraço a todos. O Baixada Esporte volta amanhã. Até lá. Tchau.